Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Hoje no nosso Culto Kids nós vamos estar falando sobre uma pessoa muito importante e muito especial. Essa pessoa é um modelo a quem nós devemos seguir. E aí, você já sabe quem é ou quer saber? Então fica ligadinho no nosso Culto Kids, amém? Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado
glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Aonde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graça e paz, criança, que alegria estar aqui com vocês. Mais um Culto Kids. E esse momento é o momento do ofertório. Glória a Deus. Quem gosta de ofertar na casa do Senhor? Aleluias. E eu preparei aqui a minha oferta. Conforme na palavra do Senhor me fala lá em Provérbios, no capítulo 3, vamos acompanhar comigo? Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 somente, tá? Fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aleluias. Olha o versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão
de vinho os teus lagares. Aleluias! Glória a Deus! Então, quando nós honramos o nosso Deus com as nossas ofertas, né? Ele abençoa, Ele transborda os nossos celeiros. Mas quando nós ofertamos e honramos a Ele com nossas ofertas, quando nós tiramos, né, o melhor, o primeiro para Ele. Amém, crianças? Que nós possamos ofertar o melhor e honrar o Senhor com as nossas primícias, que é o primeiro, né? Que é um mandamento de Deus, é um estatuto de Deus, que fala na palavra dele. Amém, crianças? Então vamos honrar o Senhor com nossos bens, com as nossas primícias. Separa o seu melhor para você ofertar na casa do Senhor. Amém? Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada criança que está nos assistindo agora, cada adulto, ó Pai. Pai, eu quero que o Senhor possa vir abençoar esta casa, Senhor, que está nos assistindo agora. Que o Senhor possa vir abençoar o celeiro desta casa, que nada venha faltar, mas sim que venha transbordar em o nome de Jesus, com as tuas bênçãos, ó Pai, em o nome de Jesus. Abençoe o coração, sim, das nossas crianças, Senhor, para que eles possam vir, meu Pai, ofertar o melhor, que eles possam vir aprender, Senhor, a ofertar, honrar o Senhor com o seu melhor, em o nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Amém, crianças? Agora é o momento da nossa palavra. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, o meu modelo, parte 2. Amém? Sabe, crianças, toda vez que nós falamos de Jesus ou pensamos em Jesus, nós já imaginamos ele como um homem adulto, como um homem grande. Mas você sabia que Jesus, ele foi uma criança assim como eu fui e assim como você é? Sim, Jesus, ele também foi uma criança. E Jesus, ele teve que aprender todas as coisas assim como eu e você. Jesus, ele teve que aprender a andar, a falar, a comer, a brincar. Ele teve que aprender todas as coisas. Jesus, ele foi uma criança, um adolescente, um jovem, até se tornar um homem adulto. E ele teve que aprender todas as coisas, inclusive sobre Deus e sobre a sua palavra. Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, que diz assim, ó. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Então, aqui, o que aqui em Lucas quer dizer? Aqui em Lucas fala que Jesus, ele crescia, mas Jesus, ele não crescia só em tamanho, mas Jesus, ele também crescia em sabedoria. Tio, o que é crescer em sabedoria? Significa que Jesus, ele era alguém que era cheio da palavra de Deus, porque ele buscava a palavra de Deus, ele buscava ser cheio de conhecimento e ser cheio de sabedoria, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Sabe, crianças, será como que era a educação lá na época de Jesus, quando Jesus era uma criança? Sabe, lá naquela época, o principal objetivo dos pais era ensinar as crianças a ter um relacionamento com Deus, para que as crianças pudessem conhecer a Deus, para que elas pudessem aprender a servir a Deus e a ter uma vida correta diante de Deus. Então, quando as crianças ainda eram bem pequenininhas, elas aprendiam tudo isso em casa, com seus pais, participando dos cultos de adoração, participando das festas. E quando elas iam crescendo um pouquinho mais, elas iam para a escola. Mas elas não iam lá para a escola para aprender português, matemática, ciências, assim como vocês vão hoje. Elas iam para a escola, crianças, para aprender sobre as Escrituras, para aprender sobre a palavra de Deus. E ali elas aprendiam tudo que Deus tinha feito na história. Elas conheciam as histórias bíblicas, o que Deus tinha feito pelo seu povo, os milagres que Deus tinha realizado. Elas aprendiam também sobre as festas do Senhor, a como celebrar as festas do Senhor. Quem lembra aí quais são as festas do Senhor que nós celebramos aqui na nossa igreja? Vamos ver se você lembra. A primeira é Purim, né? Aí nós celebramos também a festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, crianças, assim como vocês também aprendem
a celebrar as festas do Senhor, eles também aprendiam naquela época. Assim como você aprende no culto Kids, né? Assistindo as nossas gravações, vocês aprendem sobre Deus, não é verdade? Sobre tudo que Deus fez, sobre os milagres que Ele realizou, sobre os homens e as mulheres que Ele usou para mudar a história do seu povo. Assim também, crianças, aquelas crianças aprendiam lá naquela época. Sabe, crianças, Jesus, apesar dele ser filho de Deus, ele precisou aprender a palavra de Deus. Sabe, ele precisou aprender com seus pais, com os sacerdotes e com as pessoas que ensinavam a respeito da palavra de Deus. Jesus, ele aprendeu tudo isso e por isso ele cresceu, não só em tamanho, mas também em conhecimento e em sabedoria. Sabe, crianças, Jesus, ele é um modelo a quem nós devemos seguir, não é? Alguém que nós devemos imitar. E assim como Jesus cresceu em conhecimento e em sabedoria, nós também precisamos buscar crescer em conhecimento e em sabedoria. E como que nós vamos fazer isso? Lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando cada dia mais e mais conhecer a Deus e estar perto do Senhor. Sabe? Pensa aí com você agora. O conhecimento que você tem recebido hoje tem te dado sabedoria? O que você tem aprendido hoje é mais sobre Deus ou sobre outras coisas? Pensa aí, o que você tem feito com o seu tempo? Será que você tem passado mais tempo lendo a Bíblia, orando, adorando ao Senhor? Ou será que você tem passado mais tempo no celular, jogando videogame, assistindo vídeo na internet, fazendo as dancinhas do TikTok? Pensa aí, o que você tem feito com o seu tempo? Ou será que você tem passado muito tempo na frente da TV? Vendo coisas que nem é para você ver. Filmes de terror, séries, novelas, coisas que nem é apropriado para a sua idade. Será que você tem feito isso? Será que todas essas coisas vão trazer para você conhecimento e sabedoria? Pensa aí. Sabe, crianças, Jesus, ele era cheio de conhecimento. Por quê? Porque ele buscava a sabedoria de Deus. Ele buscava aquilo que era correto, aquilo que era justo. Ele só fazia aquilo que a palavra de Deus nos ensinava para ele. E como ele é o nosso modelo, nós também precisamos fazer isso. Ser como Jesus e buscar somente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Assim você vai crescer, não só no tamanho, mas você vai ser um adulto cheio de conhecimento e cheio de sabedoria, cheio da palavra e cheio da presença de Deus. Amém, crianças? Então, essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coraçãozinho, amém? E que Deus abençoe você. Um beijo, tchau!